muito boa noite a todos. Na condição de presidente da FEBRAF, eu queria, em nome da nossa diretoria, agradecer à SPP pela parceria na execução desse curso, agradecer a toda a diretoria e particularmente ao Igor, sem o qual as coisas não estariam acontecendo. O Igor foi aí um excelente parceiro e trabalho pesado é com ele mesmo. Agradecer aos palestrantes que gentilmente estarão ao longo dessas 10 sessões trazendo seus conhecimentos, e aos filatelistas, de uma forma geral, que demonstraram interesse. Nós tivemos 133 adesões ao curso, foi além daquilo que nós podíamos imaginar. Uma das missões da FEBRAF é justamente fornecer as ferramentas aos clubes afiliados, já que a FEBRAF é uma federação, mas também aos filatelistas no sentido de divulgar e de promover a filatelia. Esse curso é um curso que vai atender não somente aos que aqui estão, mas, conforme o Igor falou, é um curso gravado que será disponibilizado, já foi combinado, a todos os funcionários dos Correios e também a pessoas que eventualmente não puderem estar presentes terão acesso ao conteúdo do curso. Obviamente, quem está aqui tem a possibilidade do bate-papo ao final, que é uma oportunidade de trazer dúvidas, de trazer contribuições àquilo que está sendo debatido e discutido pelos palestrantes. Então, a finalidade é trazer um curso com conteúdo para que, ao final dele, todos saiam com conhecimento maior do que aqui entraram. E, na verdade, todos nós estamos aprendendo, quem está falando, quem está ouvindo, independente de qualquer coisa, eu acho que todos temos uma coisa em comum, que é o amor pela filatelia, o amor pelo selo postal, e todas as ações que visam a promoção do colecionismo devem ser, obviamente, acolhidas por todos, e a FEBRAF se sente muito feliz de estar cumprindo uma das suas missões. Sejam todos muito bem-vindos e que todas essas sessões, essas 10 sessões, sejam de grande proveito a todos nós. Muito obrigado a todos. Eu devolvo a palavra ao Igor. Obrigado, Rogério. Anite, por favor, pode compartilhar a tela. Acho que nós começamos com o Dr. Brás primeiro, né? Só para o Anite já ir compartilhando a tela e o Brás pode ir falando, por favor. Muito bem, meus cumprimentos a todos. Dr. Rogério De Vitti, o nosso presidente da Federação Brasileira de Filatelia. Eu vou eleger 2 filatelistas para cumprimento, em nome dos quais eu estendo meus cumprimentos a todos. O primeiro, pela ordem da ideia do antigo cavalheiro, e que hoje nós não temos mais tanta presença, com essa distinção. Eu quero cumprimentar as nossas colegas filatelistas. Eu faço em nome da Tatiana, nossa mais recente sócia da Sociedade Filatélica Paulista, e ao filatelista Luiz Henrique, de Divinópolis, que eu vejo sempre muito ativo. Eu também o cumprimento em nome de todos os demais, e por conta, inclusive, não só dessa intensa atividade dele, mas especialmente pelos 25 anos da Associação Filatélica que lá está, e que eu vejo muito dinâmico, tratando de mantê-la sempre presente, além da sua qualidade literária, sempre nos premiando com trabalhos, inclusive ligados à filatelia. A ideia é que nós vamos hoje iniciar, colocar em execução, aulas de filatelia, faz supor que nós somos professores. Não. Nós apenas temos uma paixão que nos permite reunir informações e onde nós, então, quem sabe com uma certa ousadia, mas o que importa é a determinação, queremos transmitir a vocês aquilo que nós colhemos no curso do nosso eu particularmente, 58 anos de filatelia, comecei aos 14, e uma paixão que se revelou ao primeiro momento, com 2 outras paixões, né? Aí já no segundo e terceiro momento.
O segundo momento foi a família, constituída exatamente 10 anos após, no dia 20 de julho de 1964, eu tinha o meu primeiro selo, e no dia 20 de julho de 1974 eu casava, né? E a terceira é a profissão. Eu não posso dizer que todos estão rigorosamente empatados no amor, na paixão, porque a família não é que ela deve vir em primeiro lugar, é um sentimento absolutamente natural que eu tenho por essa paixão maior. Mas ali, pouco atrás, vêm os selos e aí sim empatados com a profissão. Mas hoje o que nós vamos fazer, essa é a primeira, aspas, aula de filatelia, e nós vamos falar um pouco da história, né? Para que todos nós possamos nos colocar no tempo, desde os primeiros momentos, e verificar aonde chegamos até hoje. Dr. Anit é o nosso ilustre colaborador, estudioso, médico, por quem eu tenho uma relação de extremo apreço, e apreço esse que nasceu em função dos selos, né? E ele vai nos brindar agora com aquilo que vocês vão perceber, que é o fruto dessa capacidade enorme dele de colher informações, de estudar, pesquisar, e nós recebemos isso como um produto acabado da melhor qualidade, especialmente para os nossos filatelistas que se iniciam, até que mesmo aqueles que já estão suficientemente informados sobre tudo que ele vai dizer e vão fazer aí, vão rememorar o que nós colhemos ao longo dos anos dessa paixão pelos selos. Doutor Anit. Muito boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui. Eu me sinto muito honrado com esse convite que a FEBRAF me fez de preparar essa primeira aula. Eu ganho do Dr. Braz em algumas coisas, uma delas é que ele coleciona selos há 58 anos, eu estou há 60. Eu comecei como um ajuntador aos 8 anos de idade, hoje eu tenho 68. Eu sou médico por paixão, é uma coisa que eu não vou abandonar nunca. E eu acho que esses amores que o Dr. Braz falou, eles se complementam. Nós não vivemos sem a família, nós não vivemos sem alguma coisa que nos distraia, que seja completamente diferente do nosso afã diário. E nós temos uma profissão que nos deixa muito felizes. Eu vou falar hoje, foi um convite que eu recebi, eu estou me sentindo muito feliz. É uma honra receber esse convite, como é uma honra estar com todo esse público aqui de vocês. Eu conheço a maioria de vocês aqui, se não pessoalmente, por internet. E isso faz o que a filatelia nos traz. A filatelia, ela aumenta o nosso conhecimento e ela aumenta o nosso círculo de amizade, e uma amizade muito gostosa, porque ela não é competitiva. Tá? Quanto mais eu estudo, não só a filatelia, mas eu sou médico, quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu não sei nada. E isso é um incentivo para a gente continuar estudando. E hoje aqui eu vou falar um pouquinho desse tema dos correios primitivos às novas tecnologias. Tá? É um tema bastante amplo e eu tentei resumir ele da melhor maneira possível. Então, eu dividi em duas partes essa conversa nossa. Uma parte é a geral e a outra parte é muito específica. Então, vamos começar. A voz humana. A necessidade de comunicação fez com que o ser humano, uma vez bípede, uma vez vivendo em sociedade, em grupos geograficamente muito localizados, tiveram que desenvolver essa linguagem. Então, a linguagem é a maneira mais simples, mais fácil de se comunicar, desde que as pessoas que estão no mesmo local falem a mesma língua. É interessante que a linguagem ela evolui através dos tempos. Desde o momento que o ser humano conseguiu emitir os seus fonemas, até hoje, por exemplo, a nossa língua portuguesa, ela tem um número de palavras estimado entre 200 mil, que são as mais comuns, até 600 mil quando nós englobamos todos os termos técnicos que existem, e que não são de domínio da população geral, mas de nichos específicos de profissões. Bom, até aí, então, estava tudo muito bem. Só que a população começa a aumentar, começa a crescer, e esse espaço geográfico onde habitam, vamos dizer assim, uma tribo, ele aumenta e esse espaço geográfico
não consegue ser coberto mais pela voz humana. Então, havia uma necessidade, como vamos nos comunicar? Começa a surgir, então, a linguagem escrita. A linguagem escrita, ela traz uma mobilidade para todas essas mensagens. Ela faz com que comunidades distantes geograficamente consigam se conversar. Então, veja, eu posso dizer que a partir do momento que a primeira mensagem saiu de uma localidade para outra, aí foi a fundação dessa instituição milenar chamada Correio. Não tinha esse nome que nós usamos hoje. Tá? Vejam aqui, eu tenho uma escrita cuneiforme, típica dos sumérios, tá? 1500 anos antes de Cristo, ou mais até. E nós continuamos aqui. Vamos continuar falando de história. Em 490 a.C., Atenas venceu os persas numa batalha. Aí chamam o mensageiro, os gregos têm nomes bastante diferentes do que a gente usa, é o Filípides. E o coronel, sei lá, o comandante chega para ele e diz, vá levar essa mensagem correndo para Atenas. Filípides corre 42 quilômetros, sem parar. Chega lá e grita, vitória! E caiu morto. A partir daí, essa corrida de 42 quilômetros ganhou o nome de maratona. Agora pergunta, se tivesse aqui uma maneira de todo mundo conversar hoje, nós iríamos perguntar, Filípides foi o primeiro carteiro descrito na literatura que, ao invés de levar uma carta escrita, levou uma carta verbal, levou uma mensagem verbal? Seria uma pergunta, mas na realidade ele não foi. Porque muito antes de 490 a.C., já existia um serviço de entrega de correspondência. Então, vejamos, século XV a.C., egípcios e babilônicos trocavam mensagens por meio de tábuas de argila. Esse primeiro sistema de correio ele remonta a 2400 a.C., ou seja, 4.400 anos atrás, os egípcios tinham um serviço de troca de mensagem. Não era uma troca de mensagem como hoje, que se escreve. Essa tábua de argila mostrada aqui são hieróglifos, que são desenhos e que refletem alguma coisa. Somente o faraó, somente a realeza que mandava cartas. E não eram cartas. Eram grandes mensagens dando ordens, falando sobre guerras, falando sobre conquistas, falando sobre produção agrícola e coisas do gênero. Xenofonte, um historiador grego, ele está representado neste serem da Grécia, ele fala sobre a organização do correio da Pérsia. Veja, nós saímos do Egito e fomos para a Pérsia, atual Irã. E ele diz, eis uma versão utilíssima. Por meio dela, Ciro II, que era o regente da época lá, é prontamente informado de tudo o que acontece nas regiões mais longínquas. Veja, ele fala prontamente. E esse pessoal ia levar a mensagem a cavalo, a camelo, correndo. Quer dizer, esse prontamente tem um tempo muito grande, né? Muitas vezes a gente fala, poxa, para mim acontece a mesma coisa. O tempo que uma carta leva do destinatário, do remetente ao destinatário. Na sequência, vejam que interessante. Os cretenses, da ilha de Creta, e os fenícios, eles desenvolveram um sistema de comunicação postal bastante interessante, com pombas e andorinhas. Eu fiquei me perguntando como é que você treina uma andorinha para ir de um lugar para outro. Eu juro que eu não consegui entender, mas isso consta nos registros da história. As pombas, levando correspondência, era o pombo-correio, que também foi muito utilizado durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que conseguiam cruzar as linhas inimigas, levando as informações de um exército a outro. O Correio Romano já era mais organizado, extremamente mais organizado. Ele era regulamentado por lei. O Estado ele mantinha posto de troca de animais e as estações, que é onde o mensageiro parava, trocava de animal, trocava de cavalo, se alimentava, dormia e daí para diante. E as estradas, elas eram balizadas, eram demarcadas. Como aqui hoje a gente pega uma estrada e você vai olhando o quilômetro.
Você sabe quanto falta para você chegar em algum lugar, porque você vê a plaquinha do quilômetro. Os romanos eram em intervalos de 1.000 passos, o que equivalia a 1.480 metros. E tinha um número também. Então, o entregador da mensagem sabia quanto faltava para ele chegar, ele fazia um cálculo. Bom, me faltam 10 marcos para chegar, então eu tenho que acelerar o cavalo ou eu posso dar uma descansadinha. Vamos chegar agora, vamos mudar de continente. Nós vamos chegar agora na América pré-colombiana. Os incas e os astecas, eles tinham um serviço de correio muito interessante. Eles tinham desenhistas que faziam os desenhos que significavam mensagens. Se a gente voltar aqui, o hieróglifo também são feitos por desenhos. Então, nós vamos ter, nesses desenhos, uma forma de escrita, uma simbologia que levava uma mensagem. Isso no tempo do imperador Montezuma. Ora, chegam os colonizadores espanhóis. Eu não vou dizer colonizador, porque o que aconteceu na América Andina não foi uma colonização, foi uma destruição. E os espanhóis descobrem esse correio, entendem como esse correio funciona e destroem esse sistema de correio com medo que Montezuma consiga enviar mensagens pedindo qualquer auxílio militar contra os espanhóis. Então, quando se destrói uma linha de comunicação, você pode ganhar uma guerra. Isso aconteceu também na Primeira Guerra Mundial, aconteceu na Segunda Guerra Mundial e daí por diante. Bom, nós vamos dar um pulo agora de mais de 1000 anos. Nós estamos chegando, aliás, da América para cá, 500 anos, 400 anos. Como é que funcionava o correio na Europa na Idade Média? Vamos imaginar os feudos, ou vamos imaginar os estados. Quando um comerciante ia levar a mercadoria de um feudo para outro, ou de um estado para outro, ele tinha que pagar para entrar lá, para poder vender. Então, se ele atravessasse 3 feudos, ou 3 estados, ou 3 países, ele pagaria a taxa para entrar lá. E o correio era a mesma coisa. O mensageiro carregando as cartas, ele tinha que ficar pagando. E isso encarecia violentamente o sistema postal europeu na Idade Média. Quando se cria uma dificuldade, alguém acha uma facilidade. Então começa a existir um transporte clandestino de correspondência. E esse transporte clandestino acaba tirando a receita do correio de vários países. Na Inglaterra, por exemplo, o correio clandestino tinha o mesmo valor de movimentação financeira que o correio oficial. O governo inglês resolve promover uma mudança, mas como? E o Rowland Hill, que era um funcionário do correio inglês, ele começa a trabalhar um projeto de sistema de correio que não foi tão aceito tão facilmente pela Câmara, mas ele acaba criando um papelzinho desse tamanho, chamado selo, e passa a fazer a cobrança de um valor extremamente barato e que teria que ser pago por quem mandasse a carta. E em 6 de maio de 1840, as agências postais inglesas começam a vender esse selo adesivo. Nós vamos falar bem mais desse sistema na segunda parte dessa nossa conversa, quando a gente começa a focar para valer o correio como ele é, o correio moderno. Como resultado dessa história da reforma postal inglesa, em 1839, o correio inglês, ou seja, antes da reforma, antes da criação do selo, da mudança da taxação, ele transportou 78 milhões de objetos de cartas. Um ano depois, 1840, já na vigência do selo, veja, não chega nem a ser um ano. O primeiro selo, vejam só, foi 6 de maio. 7 meses depois, final de 1840, o correio tinha transportado 170 milhões de objetos. 92 milhões de objetos a mais. Ou seja, essa reforma, da maneira como o correio inglês começou a ser eficiente, a simplificar a vida do cidadão, essa reforma se expande para vários países. O Brasil foi o segundo país do mundo, graças ao imperador Dom Pedro II, que era um visionário na parte das ciências, da evolução,
ele implanta aqui no Brasil a mesma reforma que ocorreu na Inglaterra, é implantado no Brasil, e aqui em nossa pátria, em 1843, lança os 3 selos mais feios do mundo, o olho de boi. Eu sei que todo colecionador adora ter um olho de boi. Quando você fala que coleciona selo, alguém te pergunta, você tem um olho de boi? Isso acontece com todo mundo. Tá? E vejam, o Brasil é o segundo país. Tá? E a maioria dos países, a partir de 1840, passa a adotar essa mesma reforma que foi feita na Inglaterra, mas baseada nas particularidades de cada país. Aqui eu falo um pouquinho das modalidades de entrega de correspondência. Ela acompanha a evolução dos transportes. Então, nós temos aqui, por exemplo, nesse cartão postal do Brasil, o carteiro a pé. O carteiro era um escravo. Eu fiz várias coleções sobre escravidão no Brasil. Por que o carteiro escravo não fugia? Se ele estava solto, não tinha ninguém atrás dele. Muitos carteiros escravos andavam armados. Ele não fugia porque, se ele fugisse, a família dele seria morta num forno. Iam ser queimados vivos. Então, isso aqui faz com que ninguém fuja. Nós temos aqui esse carimbo, é um carimbo bem interessante, que é do correio por pônei norte-americano, mas é correio a cavalo. Aqui, selos do Sudão mostram o correio a camelo. Essa série do Sudão é uma série que eu acho linda, essa série de selos. O correio de navio, eu coloquei no selinho de Portugal, porque navio foi o grande descobridor das Américas. E aqui embaixo o correio aéreo, quando surge o avião. Então, a gente vê nessa sequência, mais ou menos, que a evolução do transporte de correspondência segue a evolução do transporte. Faltou alguma coisa aqui, alguém vai falar e eu vou falar antes. Faltou um selinho de transporte ferroviário, o selo por trem, o selo por diligência. Tá? E ainda surgem umas coisas meio malucas. Transporte de selo por submarino. O transporte, de carta por submarino. O transporte de carta por tubos, que era o correio pneumático entre uma agência e outra. São Paulo teve, o Rio teve. Eram tubos onde se colocava uma cápsula com as correspondências e se disparava o ar comprimido dentro desse tubo. Então, esse tubo viajava de uma estação de correio a outra nas grandes cidades. Nova York teve também. Outro dia eu li um artigo fantástico sobre isso também em Nova York. Então, todas as maneiras possíveis ocorreram para se entregar uma correspondência de uma maneira eficiente. A tentativa sempre era tentar mais eficiente. Bom, agora nós entramos na modernidade. O mundo entra na modernidade com o descobrimento e o controle da eletricidade. Ela foi um divisor de águas do mundo. Com a eletricidade surge o telégrafo elétrico. Aqui no Brasil nós temos o grande exemplo do Marechal Rondon, que instalou o telégrafo elétrico aí, quase que no Brasil inteiro. Surge em seguida o telégrafo sem fio e surge o telex. A gente fala em telex, a grande maioria, eu aposto mesmo, que a grande maioria não sabe ou nunca viu o que é um telex. Eu vi uma vez numa indústria que eu fui visitar, isso há 45 anos atrás. Eu fui visitar uma empresa que tinha um telex, eu fiquei admirado com aquilo. Um rolinho de fita que vai saindo a fita, é como se fosse um telefone datilografando. O telégrafo foi criado por Samuel Morse em 1844. A primeira invenção onde a eletricidade comunica pessoas, e de uma maneira extremamente rápida. Na Bélgica, por exemplo, eu tenho um telegrama da Bélgica, um telegrama de luto. Era muito interessante porque os telegramas de luto, a pessoa podia bater na carta do agente, na casa do agente postal. Olha, o meu parente morreu, eu preciso avisar outro parente em outra cidade. Essa pessoa não pagava o telegrama, o agente postal tinha que passar na hora, ia para a casa do outro agente postal da outra cidade que entregava na casa da pessoa.
Então, o telegrama era muito rápido, e é muito rápido. Em seguida, nós temos aqui, nas comunicações entre as pessoas, e que também foi falado, o telefone vai acabar com o correio. O telefone não acabou com o correio. Nós temos que ter 1000 maneiras de se comunicar com as pessoas. Em 1876, Graham Bell, ele consegue fazer funcionar o primeiro telefone. Tá? E não destruiu o correio. O volume de cartas continua aumentando, continuou na época, para valer. No final do século XX, lá para a década de 80, 75, 80, o telefone ele ganhou mais uma função, que era o fax. Poxa, isso aí todo mundo já deve conhecer. Aí se falou, nossa, o correio vai acabar, eu mando uma carta por fax daqui para a China, ela chega na hora. Tá, o correio não acabou, as cartas não acabaram. Mas o fax foi também outra revolução nas comunicações instantâneas. E, de repente, no final do século XX, alguma coisa mudou completamente o mundo. Quando a gente fala, o mundo se tornou globalizado. O que aconteceu? Surgiu a internet. A internet começa no auge da Guerra Fria. As primeiras pesquisas de comunicação por internet surgem na Guerra Fria. É lógico, tanto Estados Unidos quanto a Rússia um tinha medo do outro. Eram que nem duas crianças colecionando bolinha de gude. Queriam ver quem tem mais poder. E os norte-americanos, pelas algumas universidades, começaram a pesquisar e criaram uma rede chamada ARPANET, onde o governo norte-americano conseguia se comunicar por uma rede segura, na época era segura, extremamente segura, com suas bases militares no mundo inteiro, com seus porta-aviões, com seus navios. E, de repente, se descobre que isso servia para pesquisa médica, foi a primeira grande utilização, para uma comunicação instantânea entre as pessoas. Então, meados da década de 80, a internet se populariza. Aí já não a ARPANET, mas uma internet montada em cima de outros protocolos de transmissão de dados, no início usando linha telefônica, hoje usando transmissão sem fio por satélite e daí por diante. Só para ter uma ideia, 10 anos atrás, mais de 1/3 da população no mundo usava serviços da internet. Hoje nós não vivemos sem a internet. Aqui embaixo eu tenho um bloco bastante interessante da Alemanha Deutsch, falando dos navegadores, o Chrome, Firefox, Safari, Opera, Well, ou seja, Well é o Internet Explorer, né? É bastante interessante ver como a filatelia, como o lançamento de selos, começa a falar de internet. Os selos mostram o que a gente vive todos os dias, e a gente vai continuar nessa saga. Surge o correio eletrônico, e-mail, eletrônico, e-mail, oba, acabou o correio vai acabar. Na realidade, o e-mail, ele é realmente um grande concorrente do correio. O custo dele é literalmente zero. E você pode mandar por e-mail o que você quiser. Imagem, filme, texto, fique à vontade. Você manda agora, ele chega agora. Vejam, em 2018, o mundo mandava 281 bilhões de e-mails por dia. Imagina o poder que a internet tem. E em 2023, o ano que vem, está se esperando 347 bilhões de e-mails por dia. Veja, 2020, mais da metade da população do planeta já usava os serviços da internet. A internet ela serve hoje para tudo, até para assinar um contrato. Um protocolo de segurança. Você assina um contrato por internet, você não precisa reconhecer firma de nada, não precisa botar no correio nada. Aqui eu tenho mais selos aqui, tá? Mostrando bastante aqui a internet em si. Esse computadorzinho lindo, verde aqui, era um Apple TK3000, eu tive um. Tá? Aqueles disquetes de 5 1/4. Surgiu o WhatsApp, um concorrente para o e-mail. O WhatsApp é um aplicativo também por internet que a gente usa no celular ou no computador. E faz a mesma coisa, só que ele faz chamada de voz.
Então, você conversa com alguém do outro lado do planeta sem ter que pagar uma ligação interurbana. Olha que coisa interessante. Ele vai derrubar as companhias telefônicas. Pelo contrário, quando você tem um plano B para tudo, você enriquece. Se isso aqui está quebrando, eu tenho que ter o plano B para que isso quebrando eu tenha a minha outra parte. Tá? Então, vejam, o WhatsApp hoje, ele serve para 1 bilhão de coisas. E eu coloquei aqui um selinho do Brasil de 73 que mostra um telefone antigo, um orelhão, tá? E aqui embaixo o símbolo do WhatsApp, porque ele reúne tudo ao mesmo tempo, internet, telefone e transferência de dados. E os Correios? Como é que vai ficar a situação dos Correios agora? Bom, mandar cartas é praticamente indispensável. Nós estamos usando todos os meios eletrônicos ao nosso favor. Mas você ainda usa o correio. Você tem, às vezes, necessidade de mandar algum documento. Você precisa de um original. E o correio também, é uma empresa que falou, poxa vida, esse correio do mundo inteiro, em todos os países. Tá? Nós não estamos perdendo para o e-mail, estamos perdendo para o Zap. Então, nós vamos usar o nosso plano B. Vamos virar realmente um serviço multiutilitário para o nosso usuário. O que sobrou, então? A gente tem aquele charme e o saudosismo de mandar cartão postal, que na realidade a maioria não chega, mas os Correios se modernizaram. O Correio hoje é banco, o Correio é uma empresa de logística, o Correio é um provedor de internet, é um provedor de e-mail. O Correio vende baú da felicidade. Ele é um banco que recebe conta de luz, conta de água. Ou seja, o pessoal do Correio, vendo que um dia ele ia ser desnecessário, ele criou uma outra necessidade para as pessoas. Ele ampliou a gama de serviços de comunicação. É o que ele acabou fazendo. Ele vende celular também, tá? Na sequência. E o selo? Como é que está o selo hoje, se a gente não precisa de selo? Nós estamos tendo um bate-boca muito grande aqui no Brasil. Não pode mais colocar selo em carta registrada. Vamos ser bem sinceros, vamos ser bem realistas. Por que eu tenho que colocar selo no envelope? Será que sem o selo essa carta não vai para lugar nenhum? Será que o correio também não está evoluindo e hoje ele não precisa do selo? A gente faz lá no consultório, a gente trabalha muito com mala direta de orientação sobre saúde. A gente dispara pelo correio, porque eu atendo população idosa que gosta de receber carta, eu também gosto. A gente dispara 400, 500 cartas por quinzena. Não vai ser em nenhuma. Se eu tiver que colocar alguém para selar 500 cartas, eu vou ter uma crise de custos. A agência do Correio tem uma máquina que ela coloca o pacote e aquilo simplesmente vai franqueando e acabou. Então, eu como empresário, se eu sou o dono do Correio, presidente do Correio, eu vou falar, não vai ter selo nunca mais. E nós, colecionadores, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos apelar para a sensibilidade. Para que serve o selo? O selo serve não só para bloquear cartas, mas o selo serve para divulgar alguma coisa, para comemorar. Então, nós tivemos agora, por exemplo, a série do Bicentenário da Independência. Quem recebe uma carta com o selo do Bicentenário da Independência vai olhar. Nós usamos o selo como propaganda política, alguns governos fizeram isso, mostrar os seus feitos. O selo também é usado para fazer campanhas de saúde pública, aquela série sobre os selos do HIV. Hoje nós temos coleções temáticas sobre a Covid, todos os selos mostrando como se prevenir. Uma frase que eu falo sempre em qualquer aulinha de filatelia que eu dou. O selo é um livro aberto. O selo me traz uma história que, se eu pesquisar, eu escrevo um livro. Todos nós fazemos isso. E essa é a verdadeira filatelia. Então, o selo é o grande amigo do nosso ego. Porque ele é um livro aberto para o mundo, para o nosso estudo. Bom, eu falei para vocês que nós teremos duas partes nessa conversa.
E vamos começar a segunda parte. A segunda parte é muito mais dedicada à filatelia do que à história em si do selo do correio. Vamos falar de pré-filatelia, que foi um tema que consta que eu precisaria falar. A pré-filatelia é o ramo da filatelia que estuda as marcas postais, os tipos de carimbo, o transporte, as localidades que uma carta passava antes que esta localidade emitisse selos. Pré-filatelia na Inglaterra, 1840 para trás. Pré-filatelia no Brasil, 1843 para trás, porque não havia o selo ainda. E o que a pré-filatelia faz é exatamente isso. Veja, essa carta pré-filatélica que eu coloquei aqui, capturei da internet, não é minha, ela tem um carimbo aqui. Isso interessa para nós. O verso dela tem data. Então, é uma carta pré-filatélica que circulou de Porto para Vale do Remígio, 25 de junho de 1850, a fonte está aqui, é uma casa de leilões. É bastante interessante, porque a pré-filatelia vai estudar exatamente isso. Uma coisa muito bacana que eu tenho estudado, já colecionei uns 5 artigos, eu tenho também umas 4, 5 peças somente, são de cartas desinfectadas. E vão me perguntar o que é uma carta desinfectada. Ela surge também depois da pré-filatelia. São cartas que saíam de localidades onde havia alguma epidemia, se faziam furos nessa carta e se fumegavam com a fumaça de determinadas ervas. Eu coloquei um artigo que saiu no American Philatelic Society, no meu site, acho que semana passada, falando exatamente sobre isso. Bom, as cartas não eram como as cartas atuais. Elas não tinham envelope. Envelope é uma invenção talvez um pouco mais moderna. Eu fui dar uma pesquisada quando é que foi construído o envelope. Nós tivemos envelopes aí feitos de barro, invólucros de barro há 3.000 anos atrás. Mas era uma folha onde você escrevia sua mensagem, dobrava essa folha, colocava a gente chama isso aqui, então pode chamar de cera, pode chamar de velcro, o que for. Isso aqui é feito de cera ou parafina. Era derretida, você colocava no fecho da carta, e essa carta tinha que chegar com esse lacre exatamente íntegro. Eu comprei um carimbo desse made in China com a letra do meu primeiro nome, que é o Hélio de Roberto. Nunca usei ainda. Eu comprei a cera também, não usei ainda. A carta, então, era basicamente isso. Era um envelope, ele era envelope e carta. A carta fazia o papel do envelope. Na frente havia um endereço, que tinha que ser o mais completo possível. A gente pega cartas aqui de 1860, 1860 para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo, por exemplo, ou para Formiga, que é uma cidade que também tinha um correio legal, e está simplesmente lá, senhor José da Silva, não tem endereço, não tem nada. Todo mundo conhecia o cidadão. Então, vamos lá. Já aprendemos como é que era uma carta antigamente. Não tinha selo, a carta era escrita num único papel, papel dobrado, lacrado, e manda para frente. Começaram a existir os carimbos, né? Conforme o serviço postal foi crescendo, começaram a existir carimbos. Eram matrizes feitas de madeira, de ferro, de latão, de bronze, né? E com o nome da cidade, com números para marcar o porte. Isso facilitava a tarefa do correio e do entregador. E o pior de tudo, quem tinha que pagar era quem recebia a carta. Então, muitas vezes, a pessoa se recusava a receber a carta. Os condutores, né? Eles buzinavam em algumas cidades, eles tinham uma corneta, que vamos chamar de buzina, ele chegava e apitava, pó, pó. As pessoas saíam de encontro a ele, porque ele não ia de casa em casa entregar. Então, em muitos lugares vai ter isso, e essa cornetinha aqui, ela vira símbolo de correio em vários países do mundo. Tá? Aqui na Suíça, por exemplo, ele é bastante comum nos selos da Suíça. Ela passa a ser o símbolo postal de alguns países. Bom, montar uma coleção de pré-filatelia é uma coisa extremamente difícil. Não é para filatelia principiante. Elas são curiosidades para o principiante, para saber que isso existe.
Existe gente que gosta de colecionar e vai chegar um ponto na sua vida que, se você evoluir para valer na sua filatelia, você vai falar, bom, eu vou montar uma coleção de filatelia. O que isso leva em consideração? A data que foi enviado, a origem, o destino, o trânsito, né? A modalidade de transporte, navio, ferrovia, cavalo e daí por diante. Se era desinfectado, se não era. Né? Aqui a gente tem uma carta, é muito comum encontrar isso aqui, rasgos nessas cartas, são cartas de 200 anos ou mais. E detalhe, não pode pegar umidade porque a tinta borra ou desaparece. Quanto menos se manusear com a mão um papel desses, melhor para ela. Agora, por que a reforma postal inglesa? Primeiro, o custo excessivo da postagem, que a gente acabou falando, ele custava essa moeda aqui, 85 cêntimos de ouro, que era a moeda da época, não que a moeda fosse de ouro, né? Em 1838. 3/4 do salário que um operário ganhava num dia. Veja, a Inglaterra estava na Revolução Industrial. Transporte fraudulento. Concorrência com o Estado. Um preço muito mais baixo. Chegou no ponto de que metade da correspondência despachada na Inglaterra era feita por transporte clandestino. Então, veja, 75 milhões de cartas em 1838 foram enviadas, é a estimativa dos historiadores, de uma maneira irregular. O mesmo número das cartas que pagaram o transporte. Só que aí tem outros detalhes. O pagamento era na chegada. O cidadão falava, não pedi carta nenhuma, pode levar de volta. Ninguém podia obrigar o destinatário a receber a carta. Então, veja, teve um custo. Recolher a carta, levar até o destinatário que se recusou a pagar essa carta volta. E esse custo fica para quem? Para o Estado. Então, aí já começa a ficar meio complicado. Caixas de coleta. Caixas de coleta é uma invenção inglesa. Eu tenho um artigo para colocar no site, que saiu na revista da Sociedade Filatélica Paulista, uns 10 anos atrás, de um colega meu ortopedista, que é o Walter Harris. Walter Harris é escocês, mas ele é brasileiro, mas ele nasceu na Escócia. Ele escreveu um artigo chamado As Elegantes Caixas de Correio da Inglaterra. E essas caixas de correio já tinham na época do Roland Hill. Exatamente por quê? Porque quem pagava a carta era quem recebia. Então você podia dobrar a sua carta, botar o teu lacre se quiser, joga na caixa. E apesar de lá não ser Brasil, alguém ia lá e roubava a caixa do correio. Esse era um problema extremamente sério, o roubo de correspondência. E o outro problema sério que nós tínhamos lá, quem recebia o valor da correspondência era quem entregava a carta, funcionário do correio. E ele era roubado no meio do caminho. E muitas vezes ele era morto. Vamos lembrar que nessa época, geralmente o ladrão era morto. Ele era julgado e morto muito rápido. Então, muitas vezes, ele matava o próprio carteiro para ver o que ele tinha de dinheiro na bolsa. Então, olha quantos problemas que o Roland Hill teve que resolver de uma vez só e conseguiu, de uma maneira brilhante, resolver tudo isso. Então, ele mostra esse estudo em 1837. Ele mostra isso aqui na Câmara dos Comuns, ali, a reforma dos Correios pela sua importância e praticidade. Ele viu que a população da Inglaterra, nessa época, em 10 anos, ela aumentou de 20 anos, 19 para 25 milhões de habitantes. Mas a receita do correio não aumentou. As pessoas pararam de escrever carta? Não. As pessoas davam serviço clandestino. E ele fala isso. É muito caro colocar uma carta no correio. É muito ruim resolver na chegada. Aí ele resolve criar esse selinho e cobrar 1 centavo por cada carta. Só que pagou antecipadamente. Então, ele tira aquele... Para mandar uma carta agora, se gastava 1 centavo, ao invés de gastar 3/4 do salário de um dia para receber essa carta. E quem pagava era quem mandava a carta. Eu gosto muito desse bloco porque ele mostra que é uma homenagem aos 175 anos do lançamento do Penny Black, da Malásia.
Aqui a gente tem esse Robert Hill e o Penny Black, que é o primeiro selo. Por que Penny Black? Porque ele era preto e era um penny. Está explícito, né? E é uma bela homenagem. Eu coloquei esse bloco para ilustrar um pouquinho. Bom, ele coloca, então, como é que vai saber se a pessoa pagou? Olha, vai ter que ter esse selinho. O selinho era o Penny Black. Então, recebia na entrada. A pessoa que recebia a carta não ia falar não quero mais. Ela ia receber e acabou. Não tem que pagar nada. E como é que era feito isso? Da mesma maneira. Escrevia a carta, dobrava o papel, passava uma cola, coisa do gênero, tá? Escrevia o nome do destinatário. Surge um outro camarada chamado William Mulred. O Mulred, ele fala, poxa vida, por que tem que ser um selo e um papel qualquer? Vamos fazer um papel pelo governo, e que valha exatamente um centavo. Então, é criado o envelope chamado Mulred, que eu vou mostrar no próximo slide, e ele passa a ser o primeiro inteiro postal da história, é o Mulred. Só que ele virou motivo de chacota, inclusive dos jornais, fazendo piadinha daí para diante, e, infelizmente, ele sai de circulação. Os Mulreds são envelopes caros. Tá? Se encontra, tá, em leilões, tipo eBay, daí para diante, você encontra, mas são muito caros, porque circularam por muito pouco tempo e são os primeiros inteiros postais da história. Esse aqui é o Mulred. Esse aqui já está encaminhado, né? Escrito, ele tem um carimbo aqui também, e ele tinha esse desenho e de repente virou motivo de chacota. Por quê? Vai entender o que os britânicos pensavam. Bom, a carta que as pessoas escreviam, por essa reforma postal do Robert Hill, eles não eram obrigados a dizer quem era o destinatário. Um outro detalhe, a pessoa comprava um monte de selos e botava um monte de cartas sem ter que entrar no correio. Ela colocava na caixa de correio. E essa caixa de correio já não era roubada, porque não tinha carta com dinheiro lá dentro. Naquela época, ou seja, a pessoa não era obrigada a se identificar quem mandasse a carta. Os correios naquela época, ou os governos naquela época, em vários países, eles tinham uma instituição que foi chamada depois de Gabinete Negro. Esse Gabinete Negro pegava todas as cartas, abriam-se as cartas e elas eram lidas pelos censores da época, pelos olheiros. Tá? E tudo que era suspeito levava alguém para a cadeia, ou até para a morte. E eles gostavam de ver as cartas de grandes senhores de terras, que eram o agronegócio, em palavras de hoje, os prelados, os padres, as universidades, os professores de universidades, porque não se admitia a evolução do pensamento humano. E quantas vezes essas pessoas foram presas por muito tempo ou foram mortas pelo que elas estavam escrevendo. Agora, com a reforma do Roland Hill, primeiro, o número de cartas sobe assustadoramente. Como é que vai dar para ver todas as cartas? Já não dava. E segundo, como é que vai descobrir quem mandou a carta? Você podia comprar um monte de selo, podia colocar um monte de cartas sem ninguém ver, sem ninguém saber quem mandou, sem fila de balcão, sem ter que falar bom dia, boa tarde para o atendente. E esse volume de cartas, que em menos de um ano subiu 92 milhões de cartas, impossível ficar fazendo isso. A censura acabou, então, nessa época, acabou por um período de tempo a perseguição política, ela só vai começar no século XX de novo. Os estados de guerra dos países criaram uma censura regulamentada. Aqui, por exemplo, eu coloquei um envelope da Guerra Civil Espanhola. A censura em correspondência é uma coisa extremamente grave, mas houve, e eu não vou dizer que a censura acabou. Por exemplo, a gente sabe que no próprio governo militar aqui no Brasil, existia uma censura de maneira velada.
De repente aparecia uma carta com uma etiqueta fechando, carta dilacerado, ou uma carta que simplesmente não aparecia, que ela foi lida e jogada fora porque não tinha nada de interesse. E o correio nunca foi um serviço de excelência, e todo mundo sabe disso. Ou se tinha alguma coisa importante, a outra pessoa, as duas pessoas eram presas. E se o remetente não se identificava, o destinatário também. Isso acontece até hoje em vários países do mundo. Até os e-mails que a gente passa, muitas vezes são xeretados. E é muito complicado isso. Mas é isso, a censura ela volta a funcionar, mas de uma outra maneira, durante os estados de guerra, inclusive aqui no Brasil. O Projeto Filigrana tem um livro fascinante sobre a censura no Brasil. A colaboração do colega Rubem Porto, aí, que é o maior especialista em censura. Primeiros seres do mundo, acabamos de falar, Penny Black. Aqui eu tenho um Penny Red, aqui um Penny Black. 6 de maio de 1840. O segundo país do mundo, o Brasil, com os ouros de boi. É interessante que eu tenho vários ouros de boi falsificados, assim como acho que muita gente tem. Parece que a desonestidade ela existe em todo lugar. Existe a falsificação para fraudar o correio e para fraudar o filatelista. Tem até livros sobre fraudações e falsificações filatéricas do colega lá de Brasília, né? O Marcelo, lá de Brasília, que faleceu já. Marcelo Studart. Bom, tem uma corrente que considera esse selo aqui, a Suíça, como o primeiro selo do mundo, que foi 1º de março de 1843, e o Ouro é 1º de agosto. Mas isso aqui é considerado um cantão da Suíça, um selo local, então muitos filatelistas não aceitam esse aqui como o segundo selo de cada do mundo. Eu não sei se aqui no Brasil é por um excesso de nacionalismo exacerbado. O fato é, os selos existiram, os selos amaciam o nosso ego, eles suprem as nossas horas em casa, naquela tarde de chuva, e nos tornam pessoas cada vez mais amistosas, mais fraternos e cada vez compreendendo mais a evolução da espécie humana, da nossa sociedade. Meus jovens, eu agradeço muito terem me aguentado falar durante 40 minutos, eu gastei exatamente 41 minutos. Na próxima conversa nossa, nós vamos ter aula do Fernando Moreira, um estudioso, tá? Dia 27 de setembro. Ele vai falar sobre os tipos de papel, denteação, cor, goma, filigrana e aspectos técnicos. Eu agradeço muito a paciência de vocês e estou fechando aqui a minha apresentação. Bem, eu retomo o espaço para dizer a vocês que nós somos hoje aqui 54 ouvintes, espectadores, e certamente vocês devem ter se sentido premiados por essa síntese que o Dr. Anit fez. Eu só quero contestá-lo num ponto. O ouro de boi é muito mais bonito do que o Penny Black. Uma peça maravilhosamente bem concebida, sem a frieza de uma figura de estátua olhando para um lugar que eu não sei aonde, identificando exatamente o valor que ele libera para o serviço. Nada mais notável, nada mais criativo e nada mais belo. Em segundo lugar, as caixas de postais no Brasil, não vejo por que entender que lá nada se rouba de diferente do Brasil. O Anit já sabe, falou mal do Brasil, arrumou confusão comigo. Eu só não brigo com ele porque ele é um amigo que eu não dispenso de jeito nenhum. Quero fazer uma retificação, eu chamei o Luiz Amaral de Luiz Henrique. Isso é uma indelicadeza, ainda mais quando eu o nomeio para representar a todos. Está feita a retificação. Bom, eu queria dar um testemunho a vocês quando se fala do futuro da filatelia. Eu nasci em 1950
Em 1978, foi a minha primeira exposição fora do Brasil, que foi em Buenos Aires. E já em 1982, eu alcei um voo maior, fui a Madrid. Em 1986, eu fui a Chicago. E por aí afora, não quer dizer que eu seja uma figura de grandes lances do mundo das viagens, mas eu me identifico como um turista filatélico. São quase 40 exposições visitadas ao longo dos anos de 1978 para cá, e mais particularmente nos últimos anos, interrompido pela pandemia, e até agraciado com a honraria de ser comissário na China e no Canadá. E eu testemunhei a filatelia ao longo desses anos, porque é numa exposição mundial que se verifica a força da filatelia, né? Seja pela exuberância das coleções, seja pelo público presente. E um fenômeno que eu percebo é que o adolescente, o infante, desapareceu. As escolas levavam os alunos, tinha espaço ali para os alunos terem o entretenimento, manipulando selos, doações que recebiam, álbuns, coisa e tal, patrocinado pelos Correios, que era o futuro cliente, né, do serviço que não era prestado. Compre-se o selo, guarda-se, enfim. Né? E me chamou a atenção em 2016, em Nova York, né, quando havia um espaço ali de, quem sabe, uns 50 metros quadrados ou 100 metros quadrados, com mesas sobre as quais estavam dispostos milhares de selos. E para entrar ali, era só crianças que podiam entrar acompanhado do pai, para que elas pegassem os selos que quisessem, não pegar um monte de selo e colocar no saco, mas, enfim, com algum critério de seleção. E esse espaço estava sempre vazio. E num deles havia apenas uma pessoa com o filho, porque era o filho era o passaporte do pai para entrar, o garoto mexendo no celular e o pai vendo os selos que tinha ali, né? Separando os selos que tinha ali. Eu não quero ser pessimista, não, de forma nenhuma, né? Mas certamente o entretenimento hoje do infante, que são os primeiros passos para você eleger alguma coisa, para você se entreter, não é exatamente os selos. Né? Tenho 6 netos, um deles parece com alguma tendência, mas os outros chegam em casa, vovô, mexendo em selo, e simplesmente é o cumprimento. Né? Então, eu vejo da seguinte forma. Nós estamos hoje num momento em que a nossa comunicação é em tempo real. Né? Realmente, eu me lembro quando eu tinha 15, 16 anos, minha caixa postal em Adamantina era número 87. E o trem passava, e quando ele apitava, que estava saindo, eu dava uma hora depois e eu ia no correio para abrir a caixa postal. E sempre com aquela expectativa que de lá ali chegasse alguma coisa. Um momento encantador, um momento mágico. Né? E eu receber hoje uma carta com selos, com carimbo, aquela coisa bem elaborada, né? Eu ainda volto lá atrás, lembrando desses momentos mágicos e continuo achando esse momento mágico. Filatelia, eu tenho para mim que nós somos os responsáveis pela continuidade dela. Né? Nós, associações filatélicas, nós, esse grupo seleto que está aqui, temos jovens, temos o Igor, temos o Luiz, gente que está chegando. Né? Enfim, acho que essa missão é uma missão que tem que ser abraçada para que a filatelia continue sendo o que ela é hoje, com a presença, com a exuberância e, mais ainda, com uma oportunidade da gente aumentar, alargar as nossas fronteiras. Sabemos nós que nós, filatelistas, não temos ideologia. Né? A nossa ideologia são os selos. Né? Então, essa aula inaugural, muito bem dada pelo nosso querido doutor Anitt, meu amigo de todas as horas e meu inimigo de pensamentos, mas nada que nos faça mudar de opinião sobre esse carinho que nós temos por todos aqueles que reúnem esse nosso universo de colecionadores. Anitt, parabéns. Vou devolver a palavra ao nosso presidente para fazer as considerações dele. Não sei se o Igor antes vai abrir espaço para debate, o que vocês estão pretendendo. Debate não, pergunta. É isso. Obrigado, Brás. Obrigado, Anitt. Quem tiver interesse
em fazer alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário, pode abrir o microfone. Eu só peço que abra, faça pergunta, comentário e feche, só para a gente não ter nenhum ruído, nenhum barulho de fundo. Domingos já levantou a mão, fique à vontade. Boa noite a todos. Não, apenas uma curiosidade, o doutor Anish falou nas falsificações, eu estava fazendo um trabalho sobre falsificações de madrugada, e num artigo, num livro em inglês do Mackey, e também acho que o Cerruti fala, já no próprio 1840, já havia falsificação do penny black. A primeira falsificação postal já foi de um penny black. Obviamente, esses selos hoje eles são raros e acho que custam mais até que um penny black, é difícil de achar. Mas já em 1840 já se fazia falsificação de selo postal. Era só isso com curiosidade. Alguém quer abrir o microfone? Por favor, fique à vontade. Só complementar, Igor, só complementar, no Brasil teve falsificação de moedas desde o tempo do Brasil colônia. Era tido como crime de lesa majestade, pena de morte e esquartejamento. Ou seja, a falsificação existe em tudo, né, que a gente fala. Desde Eu, sempre. João, eu por queria favor. rapidamente, primeiro, deixa eu até abrir a câmera, agradecer a todos. Eu que começo, na verdade, acredito que todos já tenham passado por isso e ouvido sobre um herdeiro de herança muito antiga, só que ao invés de eu querer me desfazer, fiquei curioso e tenho estudado em torno de 4 meses apenas, e aí vi um curso para iniciantes e estou estudando meus selos. Tem uma coleção entre final de 1800 e início de 1900, e estou estudando. Queria agradecer esse papo maravilhoso e um pouco do aprendizado, trazer um pouco levantar um pouco da bola que foi debatido no debate, no chat, enquanto a gente falava sobre a importância do selo como comunicação. Eu sou um profissional de comunicação e fiquei muito curioso com esse debate sobre o selo como papel publicitário, inclusive, né, de ser um pequeno pedaço ali, primeiro um comprovante de pagamento, um certificado para após virar um lugar de publicidade, né? Publicidade no sentido literal da palavra, de expor a cultura, expor o lugar. Então, assim, traz muito esse papo agora do professor, do doutor Anish, foi maravilhoso, porque traz toda uma história do selo através da comunicação em geral, assim. Então, foi muito gratificante participar desse papo. Estarei na próxima também para entender os aspectos técnicos, mas muito obrigado, parabéns a vocês por estarem nisso. E para terminar também, eu falo agora, me perdoa o senhor que acabou de falar sobre o Infante, mas é muito também sobre o processo cultural da coisa, né? Do meu pai ter sempre me contado sobre essa coleção que ele tinha do avô dele, e eu hoje, aos 35, estou vendo dos mais novos aqui, está recebendo essa coleção e, de fato, ficar curioso, porque é um processo histórico e é uma delícia, né? Então, assim, apesar do e-mail, de todos os pseudo-concorrentes que existem, ser sobre o processo histórico que veio a ter o e-mail, a ter o WhatsApp, eu acho que faz parte de tudo que a gente vive hoje, essa história. Então, muito obrigado de novo. São 2 debates interessantes sobre comunicação e sobre o Infante, e sobre de que maneira trazer isso para o papo, né? Muito obrigado de novo. Ô, João, nós demos aqui pela Sociedade Filatélica Paulista, João e todos, né? Ficamos 2 anos e meio dando aula no Colégio Mackenzie, para crianças de 8 a 10 anos de idade. Uma experiência maravilhosa. O primeiro trabalho que eu dei para eles, eu levei uma folha de papel sulfite e coloquei um selo do Brasil em cada folha. Eu dei uma para cada aluno e falei, eu volto daqui 3 semanas, eu quero que vocês me falem o que vocês viram nesse selo. Foi uma das experiências mais marcantes que eu tive quando eu ensinei filatelia para crianças. As crianças, eu falei, não serve no computador, tem que ser na mão, eu quero ver a letra de vocês. Olha, tem um selinho vagabundo entre aspas, um selo da década de 50 de Machado de Assis.
Você veja, a redação que essa menina fez, não foi o pai dela que fez. Então, o selo, quando eu falei, é um livro aberto. Você pega um selo, você conta uma parte da história do mundo, de um povo, de uma civilização. Tá? O selo tem essa vantagem. O valor intrínseco dele, o valor cultural, ele sobrepuja o valor material dele. E isso é o bacana da coleção. Tá? Teve outro dia uma brincadeira na internet de cada um colocar o selo que mais gosta. Eu também herdei parte de uma coleção. Eu tinha acho que uns 9 anos. E era uma coleção que o selo era colado inteiro no caderno. E eu fiquei com o selo da Nova Zelândia, que tem um selo azul com o lago Wakatipu, é o nome do lago. Esse selo está inteiro rasgado. Eu tenho e guardo esse livro com o carinho que eu guardo um olho de boi ou mais, talvez até mais, porque ele fez parte da minha infância. Ah, esse selo está rasgado, o que você tem? Ele tem porque ele fez parte da minha infância. Ele faz parte do que eu coleciono hoje. Entende o valor intrínseco do selo? Isso não tem preço em lugar nenhum. Você sabe que tem sido a minha vida recente essa, de pegar um selo de... Eu ganhei dentro da minha uma caixa de selos de países. Eu estou descobrindo, sempre gostei de estudar história, mas eu estou descobrindo países que nem existem mais. Você simplesmente ter o Google, né, a internet, olhar aquele selo, deixa eu entender que lugar é esse. E quando você vai ver, você está fazendo conexões históricas até voltar para o teu momento presente, que é mágico. Assim, por isso que eu deixei de ter a ambição de ganhar dinheiro com essa coleção, com essa herança, para virar, de fato, uma herança histórica, virar um grande aprendizado. Isso tem sido muito grato, muito gratificante. João, deixa seu e-mail no chat, eu vou te recomendar 2 livros e um site de países que não existem mais. Põe no chat que eu vou copiar, depois eu vou te mandar. Obrigado. João Eduardo. Depois eu vou te mandar, você vai gostar muito. É um estudo fascinante. Por favor. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Bom, são... Quem? Miguel? Você está no mudo, Miguel. Ah, é por isso. Está no mudo ainda, Miguel. Aí. Ô, tá bom. Eu já falo muito, então hoje eu ainda estou de luto, então eu vou... Se quiser, eu até te dar os cumprimentos, né? Eu vou Sentimentos, exato. abster de comentar, mas eu acho que o selo só prova, a filateria só prova que é um hobby fantástico, até pelo número de pessoas que estão aqui agora, nesse horário aqui, às 9 e pouco da noite, falando sobre eles, e eles causam, ao mesmo tempo que nos dão prazer em colecionar, eles causam, são formas de causar discussões, polêmicas, curiosidades, e por aí vai. Então, eu gosto da filatelia, as amizades que ela traz, pessoas de longe que a gente acaba conhecendo, é tudo muito legal, tudo muito, muito bacana, enquanto diversão mesmo, enquanto hobby, né? Então, estamos aí. Parabéns para o doutor Anite, doutor Brás, sempre é outro padrão, né? É padrão FIFA. Então, a gente ouve sempre com atenção e acaba sempre aprendendo alguma coisa, né? Apesar do tempo de filatelia, a gente sempre está aprendendo muita coisa. Beleza? Falei, Igor, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Cláudia Scott? Eu só quero fazer uma observação. Oi, alguém parece que entrou. Miguel, o padrão FIPE, na verdade, é que eu sou um otimista. Eu sempre aumento, não entro no campo não invado o campo da mentira, não, mas eu sempre aumento aquilo que eu considero que eu gosto, né, e faz supor um padrão FIPE. Eu diria a você que eu competindo com você em experiências, né,
em conhecimento, eu não consigo manter a marcha sua, tá bem? E você é um símbolo para mim, você sabe disso, do filatelista que cresce sem olhar o tempo do crescimento, porque senão você já teria 100 e poucos anos, tá bem? E, Miguel, só um detalhe, você está de luto? Já Morreu a rainha. Estamos, né, Miguel? doutor. O Maquin, sim. A nossa ídola. Estou abaladíssimo. Aliás, Essa ídola. Eu ia começar a chorar, viu? Miguel, por favor, fale sobre essa saga do Maquin em poucos minutos, para alguns aqui que não entendem a dimensão disso. Eu poderia falar uma coisinha, Braz? Basile, você pode falar tudo. Então tá, antes dele falar da saga do Mackenzie, né? Primeiro eu fiquei bem feliz com essa abertura que a FEBRAF está dando, né? E falar sobre filatelia para iniciantes, eu acho que isso vai contribuir bastante para poder surgir mais novos filatelistas. Eu fiquei muito contente de ter conhecido o João Eduardo, que está há 4 meses mexendo com selos, né? E está vendo um mundo fascinante que tem aí. E isso prova que a filatelia não vai acabar. Nós temos muito estudo pela frente, muita coisa para se fazer na filatelia. Pode acontecer de os selos não serem produzidos mais, mas a filatelia vai continuar por muitos e muitos anos. Nosso hobby vai continuar por muitos e muitos anos. Então, eu quero dar parabéns, logicamente, ao Dr. Anit, ao Dr. Braz, por essa iniciativa, e em especial ao FEBRAF. Muito bom mesmo, fiquei muito feliz por essa iniciativa de vocês todos, tá bom? Era isso que eu queria falar. Beleza. O pessoal que não me conhece, o pessoal que está participando a primeira vez aí, eu coleciono uma das coleções, né? E que eu achava que era... Eu me divertia com ela e hoje acaba sendo talvez a minha principal coleção. Uma coleção que ela caminhou praticamente sozinha, a ajuda de muitos amigos na SPP. É um selo que não é reconhecidamente, pelo menos até o momento, de importância filatélica, e acabei me especializando, entre aspas, nesse selo, quem todo mundo deve conhecer, ou já viu em algum momento da vida. Esse é o menor valor dele, né? Meio pence, meio alguma coisa aí, o dinheiro em inglês lá me confunde sempre. Então, eu passei a colecionar esse selo. Então, eu falo que é uma coleção de um selo só, porque eles são todos iguais, mudam as cores, mudam os valores, mudam os tipos de impressão, mas a imagem é a mesma, o tamanho é o mesmo, mudam algumas denteações, mudam as fosforescências, e é um selo que eu achava, sempre brincava, que eu ia antes da... A gente brinca que a rainha era eterna, né? Então, eu tenho uma coleção disso, especializada, não só selo, mas todo o material que exibe a imagem Mackin, né? Que essa imagem foi feita por um escultor inglês, um artista plástico, e que chamava Arnold Mackin, por isso os selos passaram a ser conhecidos como Mackins. E eu brinquei que eu estou de luto, realmente fiquei chateado, porque essa coleção acaba agora, em 2022, ela se encerra agora, ela começou, esse selo foi emitido o primeiro em 67, nós estamos em 22, então ele tem muita história, ele atravessa um período bacana, né? Um período até de grandes modificações, e acabou. Quantos selos tipos são, Miguel, ao longo de todos esses anos? Selos tipo uns 800 de alguma coisa. Com esses modernos que saíram agora em 22, com o QR Code do lado.
Mas se a gente for incluir as fosforescências, tipos de papel, variedades disso, variedades daquilo e tal, passam de 4.000. Se a gente for incluir cadernetas, a folha vem dentro da caderneta, mas você tem a folha igual. Eu tive 2 cadernetas, uma eu abri e a outra eu mantenho intacta. E fora as cadernetinhas menores, fora outras coisas, até PIN da Rainha Elizabeth, eu tenho um de Maquin, é um PIN, ó. Uhum. É igual o selo, é um PIN Maquin. Bacana, viu? Entendeu? Se Bem você, bacana. isso tem de vários valores também. Então, foi uma diversão bacana. Aliás, vai continuar, porque eu não tenho tudo, né? Eu vou procurar mais material que eu não tenha e vou tentar montar uma coleção, como eu sempre falo, de história postal desse período. É o selo regular que mais circulou, que mais tempo circulou no... Mas o selo tipo você tem todos. O selo tipo, sim. O selo tipo, eu tenho... Aquela coleção que eu apresento em exposição, ela tem a primeira emissão de cada um. É o selo tipo, eu não coloquei, porque não tem espaço. Para vocês terem uma ideia, ó, essa é uma pasta de Maquin, mas vai só do valor de meio pence até 8. Que capricho, hein, cara? Miguel, sem querer te interromper, mas só para a gente seguir depois, é que a Cláudia Scott tinha uma pergunta e ela já ia sair do bate-papo. Se ela puder fazer a pergunta antes, depois a gente volta com você, pode ser? Beleza, pode ser, sim. Fica à vontade. Cláudia? Oi, estou aqui. É que eu estou com um barulho um pouquinho chato, mas eu vou tentar fazer a pergunta. Na verdade, nós somos 8 filhos e herdamos aí uma coleção composta acho que de mais de 50 álbuns do meu pai, e eu estou com essa tarefa incrível de começar a navegar por esses álbuns e por esses selos, e queria alguma dica de por onde começar, né? Além do curso, é claro. São muitos e muitos e muitos selos. Papai faleceu com 97 anos. Você mora onde, Cláudia? Eu estou em São Paulo, os selos estão em Botucatu. Comigo eu tenho aqui acho que 20 álbuns e vou começar a lidar com eles aos poucos, né? Mas estou começando do zero, na verdade. Mas você pretende colecionar? Olha, é bem possível que eu crie esse interesse, sim, porque a lembrança afetiva é muito grande, né? Ele deixou moedas e deixou selos. Então, vai depender aí de como os filhos vão decidir dividir esses selos, na verdade. Eu estou incumbida dessa tarefa. As moedas eu já consegui, agora tem esses álbuns de selos que eu preciso aí desvendar o que fazer e como fazer. São muitos álbuns. Porque a dica seria você conhecer a Sociedade Filatélica Paulista, no centro da cidade. Aí sim você vai começar a ter uma noção do que você tem. Eu procurei algum livro que fosse, vamos dizer assim, um beabá para começar a entender minimamente, né? Mas não encontrei. Tem muita coisa. Tem muita coisa? Tem algumas para iniciantes, inclusive, manuais, isso, tem algum que... E na própria sociedade nós temos lá na nossa biblioteca, né, ô Basílio? Sim. Eu acho que valeria a pena você ir um sábado lá, né? Isso. Você tem o nosso site, e o Basílio é sempre um anfitrião de primeira qualidade para isso. Tá ótimo, tá combinado. Vocês vão me ajudar aí a navegar nesses álbuns todos, é muita coisa. Eu só acrescentaria que você não vai conseguir encontrar todas as respostas em um único local. Eu acho que até uma das principais ideias desse curso é tentar trazer várias dessas respostas para essas diferentes perguntas dentro de um mesmo lugar. Existe o manual de filatelia, existem diversos livros
mas às vezes cada um trata por uma ótica ou por uma ideia. Então... Oi, Basílio. Então, Igor, mas o início de tudo é na sociedade, onde vai dar toda a orientação necessária e procurar as fontes necessárias aí para que ela possa ter uma orientação adequada. Pode ter certeza que o início está lá. Cláudia, no meu site eu tenho uma seção específica de filatelia para principiantes. Ah, legal. Tem muita coisa lá. Tá? Meu site é meu nome, robertoanishi.com.br. Tá? Vou procurar sim. Muito obrigada, viu? Vou colocar no chat aqui, você copia e cola no teu bloco de notas. Cláudia, deixa eu te fazer uma observação. Você carrega o nome de um dos mais famosos catálogos universais de filatelia. Você tem o Scott americano, você tem o Iver francês, você tem o Gibbon inglês, tem o Mitchell alemão e outros tantos que abrangem regiões. Mas o Scott é um dos catálogos que sobrevive. Hoje são, acho que, 14 volumes por ano que são editados. Enorme. Né? É enorme. Né? Então, você já tem um bom começo. É um sinal, né? É isso. É um sinal. Talvez vocês tenham conhecido o meu pai, eu não sei, é Paulo Barbosa de Campos, de Botucatu. Ele já estava bem velhinho, eu não sei se ele ainda fazia muito contato com filatelistas, mas quando mais novo ele tinha bastante correspondentes. Que ano ele faleceu? Botucatu. Não, em que ano? É 2019. Saudades. Muita. Esses selos são pequenas pérolas que ele deixou para a gente. Como é que chama o seu pai? É Paulo? Paulo Barbosa de Campos. Paulo Barbosa de Campos. Vamos ver. Não sei se eu vou conseguir. Associado, Basílio? Estou fazendo uma pesquisa. Paulo Barbosa de Campos. Pode continuar falando aí, enquanto eu faço a pesquisa. Enquanto isso, eu vou anotar aqui o endereço. Eu queria aproveitar essa pergunta da Cláudia. Eu vou desligar o som para não atrapalhar. A minha pergunta, na verdade, é perto da minha pesquisa que eu venho feito. Minha coleção ela veio mais numa caixa mesmo, não jogada, mas os envelopinhos separados. Então, foi uma coleção que parou em 1950, né? Então, e aí, dentro da minha pesquisa, agora o que eu estou vivendo é catalogar, pelo que eu entendi dos sites e tudo mais, primeiro catalogar os brasileiros e entender geração, né, de época, então, do Olho de Boi até o mais recente que eu tenho através de catálogo. Depois de eu conseguir catalogá-los, então, eu já comprei fichário, já comprei plástico ideal, a pinça e tudo mais. Depois de catalogar os brasileiros e catalogar os internacionais, qual o próximo passo para eu entender se minha coleção ela já está formatada para ser ampliada ou ser valorizada? Assim, seria essa a pergunta. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Catalogar eles, entender o que eu tenho e quantidades, etc. Qual o próximo passo para entender minha coleção? Eu posso falar com a... Como é que chama a moça? Esqueci o nome. Cláudia Scott. Cláudia, tem aqui na nossa relação da Sociedade Filadélfica Paulista, Paulo Barbosa de Campos. Pode ser que tenha sido teu pai. Ele faleceu em que ano? Desculpa. 2019. 2019. Ele, pelo menos eu tenho registrado até 2014, ele ainda pagava como sócio, né? Então, nós vemos um registro do Paulo Barbosa de Campos, sim, como sócio da sociedade. É o sócio 1567, ele entrou em 99. 1567, exatamente. Que bacana, hein? Que bacana. Ele ficou sócio nosso até 2015, 2016. Depois ele parou. Legal, muito bom. Cláudia. Oi? Cláudia. A Cláudia saiu, né? Ah, desculpe, eu posso assumir a cadeira dele? A 1567?
1567. Isso, vai ser uma Que honra. bacana, viu? Cláudia, pode não, deve. Será uma honra. E a gente fica honrado também, viu? A filha dele Muito dá obrigada. continuidade. Ficamos Muito muito felizes, obrigada. pode ter certeza. Eu também. Obrigada. O Antônio Araújo está com a mão levantada aí. Do João Azevedo. Qual foi a pergunta? Desculpa, viu, João? Sem problema. Ele já iniciou a classificação. Qual o próximo passo? Rogério? Assim, você tem que fazer o que te dê prazer. Se você tem prazer em manipular os selos todos e ter uma visão global daquilo que eles nos trazem, de conhecimento de geografia, de história, então fique por aí. Se é o que te dá prazer, ótimo. Uma dica que eu daria é você procurar, de alguma forma, se especializar. Nós temos o exemplo do Miguel aí, com os selos da rainha. Então, existem várias formas de especialização por país, por emissão, por tema. Isso naturalmente vai surgir. O importante sempre é que te dê prazer. Perfeito, obrigado. Aí depois a gente já encerra, eu volto para o Rogério para a gente fazer o encerramento, tá, gente? Vai lá, Daniel. É só dar um parabéns aí pela Febraf, na presença do presidente aí do senhor Rogério, né? E parabéns aí para o senhor doutor Anis pela exposição e pelo doutor Brás por tudo isso daí, essa explicação que está dando para os novatos e para o pessoal também já experiente. É só um parabéns a todos. Muito obrigado. Muito bom. Nós agradecemos. Doutor Rogério Dedivides, a palavra é sua. Bom, as palavras são basicamente de agradecimento. O Anit, a gente já sabe que é extremamente didático, apresentação bastante clara, os comentários bastante pertinentes do Brás. Então, muito obrigado. Eu acho que nós não poderíamos ter começado de uma forma melhor esse curso, com uma presença significativa. Como já foi dito, nós vamos replicar o que foi gravado. O importante é a gente divulgar a filatelia. E muito contente de perceber a presença de iniciantes, realmente. Eu acho que a principal finalidade vai sendo atingida por conta disso. Pessoal, muito obrigado. Nos estendemos um pouquinho, mas é que valeu a pena, foi muito bom. Terça que vem, às 20 horas em ponto, nos encontramos aqui para dar sequência ao curso. Muito obrigado a todos, e particularmente ao Anit e ao Brás.